concentrar na palavra, algo que Deus tem falado no meu espírito. E eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Só até aqui. Queridos, tem sido muito normal nestes séculos que estamos vivendo, nestes tempos que estamos vivendo. É normal a pessoa se mover naquilo que ela vê, naquilo que os olhos, que o corpo presencia, baseado no momento que está passando. Mas Deus quer nos ensinar algo sobre fé, aquilo que não vemos, mas aquilo que nós sabemos porque confiamos nele. Eu quero falar hoje sobre a fé, que é a confiança no Senhor, de que quando estamos fundamentados na palavra, quando nós estamos fundamentados na palavra, Deus ele pega essa palavra que está dentro de nós e ele usa esta palavra que está dentro de nós para trazer à tona, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Para a fé existir, para a fé se estabelecer, precisamos estar fundamentados na palavra, porque Deus fala pelo seu Espírito na palavra. Deus fala pela sua palavra através do seu Espírito. Então, se essa palavra não estiver fundamentada em nós, se nós não estivermos na palavra e a palavra não estivermos em nós, como surgir a fé? Não existe fé sem palavra. Não existe fé sem fundamentação da palavra. E nós vamos dar alguns exemplos sobre confiança. Pedro, quando ele estava em cima daquele barco, ele viu Jesus. Ele falou, a princípio ele achou que era um fantasma, ele falou, Senhor Jesus, se é mesmo o Senhor, faça com que eu caminhe até o Senhor por cima das águas também. E Jesus falou que assim seja. Então ele começou a caminhar sobre as águas, baseado nessa palavra que Cristo soltou. Pedro, por esta palavra soltada, ele confiou em Jesus, confiou na palavra de Jesus e ele começou a caminhar por cima das águas. E a palavra começa a nos ensinar, a palavra de Deus começa a nos ensinar alguns princípios. Ele olhou para o lado, viu as fortes ondas, começou a ficar com medo, começou a afundar. Mas pode trazer a palavra que Pedro teve falta de fé, Pedro olhou as circunstâncias e começou a afundar. Mas eu quero olhar por este ângulo de que Pedro, mesmo quando estava afundando, ele mesmo assim ele não tirou os olhos de Jesus, olhou para Jesus, confiou em Jesus e clamou por Jesus. Senhor Jesus, eu estou afundando, socorre-me, ajuda-me. Então o Senhor Jesus pegou na mão de Pedro e ele novamente começou a flutuar em cima das águas, porque ele confiou em Jesus. As circunstâncias daquele momento não foi maior do que a confiança que ele tinha em Jesus, porque ele continuou com seus olhos fixos em Jesus. Não existe fé sem confiança em Jesus, e não existe confiança em Jesus sem fé. Ambos estão ligados. A fé é a confiança naquilo que o Senhor Jesus já fez, no que a palavra dele fala a respeito de tudo que nós precisamos e necessitamos. Toda a palavra já está escrita, toda a palavra ela está fundamentada. Então nós precisamos estar fundamentados na palavra, nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite.
a extrema importância de ler a palavra. Muitos podem ter já abandonado a leitura da Bíblia, podem já não ter mais aquela vida de oração, aquela vida de leitura da palavra, e isso é algo muito grave, porque a gente não consegue permanecer firme, a gente não consegue permanecer fiel, a gente não consegue permanecer no caminho se não estiver fundamentado na palavra de Deus, se não estiver fundamentado na oração. A gente não consegue mais confiar, a gente começa a olhar pelas circunstâncias, a gente começa a olhar para os lados, a gente começa a olhar para os problemas, o foco está no problema, porque nossos olhos contemplam aquilo, porque o nosso corpo está vivendo, está presenciando todo o momento de medo, todo o momento de dor, todo o momento de fraqueza. A nossa vida, ela está fundamentada nas circunstâncias, e é normal para o homem, tem sido normal para o homem se mover por aquilo que vê. E Deus está nos ensinando completamente o contrário. Não se mova pelo que você está vendo. Não acredite naquilo que os teus olhos estão vendo. É medo, é morte, tragédia, todas as circunstâncias, o mundo, o sistema do mundo, tudo isso é algo mentiroso para a nossa fé. E se a gente continua se movendo por aquilo que a gente vê, a gente não crê em saída mais, a gente não crê em solução, a gente não crê em vitória, a gente não crê que isso um dia vai acabar, a gente não crê mais que esse momento de pandemia, isso vai acabar um dia, se vai continuar a vida normal ou não, e a gente começa a se mover por tudo aquilo que a gente está vendo, queridos. Por isso, essa noite Deus está falando com você. Não se mova pelas circunstâncias. Não se mova por aquilo que você está vendo neste momento. Confie no Senhor Jesus e confie somente nele. Se a nossa confiança estiver fundamentada nele, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir. Por que confiar no Senhor Jesus? Porque Ele é um Deus infinito. Ele é infinito, Ele não tem um começo e um fim, Ele é um Senhor infinito. Nós, homens, somos falhos, nós temos um princípio e um fim, nós temos um começo e nós temos um final, mas Deus, Ele é eterno, não tem começo e não tem fim, então somente nele nós podemos confiar. Hoje eu quero usar o exemplo de Pedro, hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Então fala muito sobre a vida de Pedro na palavra, tanto de coisas boas, de princípios para a gente seguir, quanto de alguns princípios que Pedro deu umas vaciladas nas suas falas, nas palavras que saíram da sua boca. Alguns exemplos para a gente aprender sobre a vida de Pedro. Quando o Senhor Jesus estava prestes a ser crucificado, Pedro chegou em Jesus. Senhor Jesus, eu estou pronto para ir contigo, Senhor Jesus. Eu vou com o Senhor, Senhor Jesus. O Senhor não vai estar sozinho, eu vou com o Senhor. E Jesus falou: Simão Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar. Antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Senhor Jesus, jamais, eu não vou negar o Senhor Jesus, eu estou contigo até o fim. Senhor Jesus, confia em mim, Senhor Jesus. Pedro, você irá me negar. Não, Senhor Jesus, eu estou dando a minha palavra. Confia em mim, Jesus, confia na minha palavra. Eu não vou negar o Senhor. Jamais passou pela minha cabeça, jamais passou no meu coração trair o Senhor, negar o Senhor. Senhor Jesus, confia em mim, confia na minha palavra. Você não confia em mim, Senhor Jesus? O que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele deu a sua palavra, ele deu toda a certeza da palavra, ele falou com toda a força, com toda a confiança da sua vida. Ele pode naquele momento achar que ele usou a fé. Não, Senhor Jesus, eu não vou te negar.
Ele quis estabelecer ali uma confiança. Senhor Jesus, confie na minha palavra, eu não vou negar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, falou: Pedro, você vai negar-me. Confiança somente em Jesus. Não cabe ao homem ter a confiança no homem. Nós podemos ver homens como homens de Deus, e através da vida deles nós cremos na palavra, nós cremos nas pregações, nós cremos na oração, que são homens de Deus, para a gente se espelhar, para a gente respeitar a unção, para a gente respeitar como homens de Deus. Mas a confiança, estabelecer a nossa vida, a nossa confiança somente no Senhor Jesus. Eu quero que essa noite você aprenda algo. Hoje é muito normal homens confiarem em homens e ter aquele amizade, aquele elo de confiança. Ó, eu vou contar para você, mas não conte para ninguém, eu confio em você. Não, pode confiar. Aí passa um tempinho, você soube que aquela pessoa saiu, abrindo a boca, começou a falar as coisas, aquilo que você depositou uma confiança nela, e você começa a se frustrar. Por quê? Porque ela quebrou sua confiança. Não somente segredos normais, mas como coisas espirituais, coisas que você faz propósito com Deus, coisas que você precisa tratar, você precisa de ajuda, você confia naquela pessoa e você conta, você pede ajuda daquela pessoa, e quando passa um tempo, você vê que sua confiança foi traída, você começa a se decepcionar. Então, quantas pessoas estão decepcionadas por aí? Quantas pessoas abandonaram a casa de Deus por causa de confiança? Quantas pessoas se desconverteram por causa de confiança quebrada? Quantas pessoas estão desviadas, desconvertidas, desgarradas por causa de elo de confiança quebrada, porque confiou no homem? Então, a partir de hoje, estabeleça um princípio dentro de você. Se você tem algo que é só você e o Pai, em secreto, um propósito, algo que você quer fazer, quer guardar, que seja somente você e Deus, este elo de confiança. Porque a partir do momento que você conta para alguém, que seja o seu pai espiritual, que seja o pastor, um grande homem de Deus que vai ajudar a orar por você, mas a partir do momento que saiu da sua boca e estabeleceu para outro homem, você espere que essa palavra ela nunca fique em oculto. Nunca fique em oculto. Então não conte nada que você não quer que venha à tona. Não conte nada que você não quer que venha à tona. Ah, mas eu contei porque ele era meu amigo, eu confiava nele. Não conte para ninguém porque senão se as pessoas ficarem sabendo, aí cresce os olhos e fica difícil, aí vem o olho gordo, vem a inveja. Mas quando Deus estabelece algo, quando você pede ao Senhor por algo, e você confia nele, você está fundamentado na palavra, não existe nada na terra, nem embaixo da terra, nem nos céus, não existe nada que pode impedir propósitos de Deus, propósitos seus com Deus. As pessoas têm criado manias de que a inveja pode atrapalhar aquilo que você quer crescer, aquilo que você quer estabelecer, que a inveja atrapalha a tua vida, o teu crescimento espiritual, os teus propósitos, os teus projetos, que a inveja isso tem dado um poder tão grande para a inveja e pouco para a fé, pouco para aquilo que Deus pode fazer. É pouquíssimo mais a fé, a inveja, o olho gordo, porque é pior que feitiçaria. Mas em quem você está estabelecido? E a sua fé está estabelecida no que? A sua confiança está estabelecida em quem? Em homens ou num Deus que pode todas as coisas? E os propósitos, os planos de Deus jamais serão frustrados,
jamais podem ser frustrados. Quando Deus estabelece algo, quando você ora, confia, pratica esta fé, essa confiança, no momento da oração, Deus já te dá indícios do agir dele. E você sente paz, você sente alegria, você descansa nele. Porque quando vem algo de Deus, é estabelecido pela fé e a confiança, você está fundamentado na palavra, e você começa a orar. Naquele momento da oração, Deus dá indícios desta fé. Porque Deus pega a palavra dele, ele pega aquilo que está fundamentado dentro de você, e ele usa como fé, ele usa como poder. Se você não tem tido um alicerce de palavra, se você não está fundamentado no Senhor Jesus, você está vazio, não há nada que o Espírito Santo possa pegar de quem está vazio. Senhor Jesus, me ajuda, porque eu estou me sentindo vazio, mas me enche, Senhor Jesus, eu estou vazio, eu não consigo vencer, eu não consigo avançar, eu não consigo sair do pecado, eu não consigo sair dos vícios, eu não consigo, Senhor Jesus, me ajuda, me enche, eu preciso que o Senhor me enche. Se estabelecer na palavra, se fundamentar na palavra, não é um papel do Espírito Santo, não é um papel de Jesus. Jesus não lê a Bíblia por você, o Espírito Santo não lê a Bíblia por você, é você que lê a palavra. E quando você começa a ler a palavra, quando você começa a se fundamentar na palavra, confiança no Senhor Jesus, começa a ter uma prática, uma vida, uma constância, frutos, constância. Você entra na palavra, a palavra entra em você, aí surge a fé. Uma fundamentação na palavra de Deus, na palavra que Ele criou, na palavra que Ele escreveu. Ele usa essa palavra. O Espírito Santo pega essa palavra dentro de você e se move a fé. Aquilo que você confiava no Senhor, aquilo que você tinha fé, você cria. O Espírito Santo pega essa palavra e Ele traz à tona. Ele liga esta palavra. Ele não liga a palavra de boca, mas a palavra que está em nós, que está enraizada, que está dentro de nós, está no nosso espírito, está na nossa alma. Ele pega esta palavra e Ele liga no céu dessa palavra. Comece a ler a palavra. Pastor, mas eu pego a palavra, eu começo a ler, me dá sono, eu não consigo entender nada, eu não consigo entender a palavra. Você não está fundamentado na palavra ainda. Você precisa de um tempo, você precisa de insistir, de perseverar naquilo que você quer. Se esvazie de você, esqueça de todos os problemas, tira o mundo, tira tudo dentro de você. E no momento que você for ler a palavra, não estabeleça, eu vou ler a palavra porque eu preciso que Deus fale comigo, eu vou ler a palavra porque eu preciso de alguma coisa, eu vou ler porque eu vou orar porque eu preciso, porque eu quero isso. E você começa a estabelecer um parâmetro do porquê. Por que você vai fazer as coisas de Deus? Por que você vai ler a palavra? Por que você vai orar? Por que você vai jejuar? Preciso jejuar porque isso, porque aquilo. Não faça nada em que você estabeleça o propósito do que você quer ou do que vai acontecer. Os propósitos são estabelecidos por Deus na nossa vida, baseados nos nossos frutos. Eu vou ler a palavra porque eu não posso viver sem a palavra, porque eu quero mais de Deus. Eu vou ler a palavra, eu quero mergulhar no rio do Espírito, eu quero me aprofundar, eu quero fazer parte da palavra, eu quero entrar na palavra. Eu vou orar porque eu não posso ficar sem Deus, porque eu tenho que ter uma vida como filho, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar vazio. E você começa a fazer, você não estabeleceu parâmetro nenhum, você não fundamentou coisas que você quer. Eu vou fazer porque eu preciso. E você começa a estabelecer coisas materiais em cima do propósito que você está falando.
Dessa forma não vai funcionar, queridos. Dessa forma não vai funcionar. Não comece a estabelecer parâmetros do porquê. Por que você vai buscar Deus? Por que você vai para a igreja? A partir do momento que você começa a estabelecer as coisas, Deus não está. O Espírito Santo não liga essas palavras, porque é você que está estabelecendo, não é Deus que está estabelecendo. Pare de querer colocar propósitos, pare de querer mandar em Deus, pare de fazer uma chantagem, sabe? Ah, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, mas eu preciso que o Senhor abra as portas. Ah, Deus, eu vou estabelecer um propósito com o Senhor, mas eu preciso que o Senhor faça. E comece a fazer uma troca. Não faça uma troca com Cristo. Se entregue por inteiro. Se entregue por inteiro. Eu não quero coisas materiais de Deus sem antes eu estar estabelecido nele. Porque tudo aquilo que eu busco de bens materiais, tudo aquilo que eu coloco de propósitos e projetos sem estar fundamentados em Deus, são coisas minhas, projetos meus, propósitos meus, onde Deus não é o fundamento, onde Deus não é o alicerce, onde não foi Ele que estabeleceu, onde não foi Ele que criou. E você começa a dividir com Deus o que você quer, e Deus tem que se enquadrar no que você quer. Então muitas pessoas têm andado frustradas porque citam o nome de Jesus e as coisas não acontecem. Você citar o nome de Jesus, forçando a sua mente a acreditar que vai acontecer. A fé não é por força, ela não é por violência, ela não é forçada. A fé é um dom de Deus. A fé é algo espiritual, que só funciona quando você está estabelecido, alicerçado nele, na palavra dele, na oração, na adoração, uma vida, uma constância. A fé só funciona dessa maneira. A fé não é de você para Deus, a fé é algo que foi de Deus para você. Então simplesmente citar o nome de Jesus para forçar as coisas a acontecer jamais vai funcionar. Você não tem um compromisso com Ele, você não está fundamentado nele, você não tem uma vida com Ele, não está nele, a palavra dele não está em você. Você começa a soltar a força da voz, a força mental para forçar as coisas a acontecer. Não vai acontecer. Talvez você já ouviu de alguém, viu alguma cena, algum vídeo, alguma pessoa. Ela tem problemas com vícios, ou bebe, fuma, xinga, e fala, eu bebo minha cervejinha, eu tenho um problema, eu gosto da minha cervejinha, mas se Deus quiser, uma hora eu vou parar. Mas em nome de Jesus, uma hora eu vou parar. Eu xingo, eu tenho essa mania de xingar, mas eu creio que uma hora eu vou parar, uma hora vai acontecer. Queridos, e você vai continuar falando, e você vai continuar achando, e as coisas não irão mudar. Eu continuo, pastor, eu continuo bebendo, eu continuo fumando, continuo mentindo, continuo sendo violento com a minha esposa, mas eu creio que uma hora Deus vai mudar a minha vida, uma hora eu vou melhorar, uma hora as coisas vão acontecer, como se Deus fosse o Deus controlador e Ele apertasse apenas um botão assim, você começa a se mover naquilo que Deus quer. Deus arrancou de você o vício, você parou de xingar, você parou de bater, você parou de ser agressivo, você parou de fumar, de fazer isso, porque Deus apertou o botão do controle, o botão do automático, você começou a ter uma vida automática baseada naquilo que Deus quer. Deus não é um Deus controlador, um Deus que age por princípios, Ele age pela palavra.
Ele não é fiel ao homem, ele é fiel à palavra. Então, se eu vivo a palavra, a fidelidade está junto comigo, porque eu estou na palavra e ele é fiel à palavra. Então, muitos têm confundido que Deus tem que ser fiel com você, porque você é fiel. Deus tem que ser fiel com você, porque você faz parte de algum cargo, porque você faz parte de alguma liderança. Deus tem que ser fiel com você, porque você cita o nome dele, porque você ensina a palavra. Ele tem que ser fiel com você. Jamais será fiel com você. Deus é fiel à palavra. A fidelidade é com a palavra. Então tudo que você lê na palavra de homens de sucesso que alcançaram Deus, não porque Deus era fiel a eles, mas é porque Deus era fiel à palavra. Então, se eles eram fiéis à palavra, a fidelidade era um estilo de vida deles, porque Deus é fiel à palavra, ele cumpre a palavra. Então, todo aquele que está na palavra tem os cumprimentos de Deus, de propósitos, de desenhos, de decretos, porque está estabelecido na palavra, porque a confiança está em Cristo, e Cristo pega essa palavra e ele traz a existência. Não há vitória sem a confiança em Jesus. A confiança, você larga tudo. Larga os problemas, larga os vícios, larga tudo e vai de encontro com Jesus e viva para Ele. Se você for estudar e pesquisar dados a respeito de casamento, de divórcio, você vê que há uma grande diferença nos casamentos passados, dos seus avós, bisavós, até a terceira geração. O casamento era único. E quando um falecia, o outro ficava se sentindo tão só e não durava tanto tempo, também falecia, porque é como se tivesse perdido a metade, porque ali era estabelecido algo, uma cultura. O casamento é para sempre. Então, no casamento há uma aliança com Deus, onde ambos decidem viver para Cristo e nos princípios de Cristo. Então eles se casam, se tornam uma só carne. Ponto. E vocês dois, o casal, começa a viver uma vida com os princípios de Cristo. Orar, jejuar, buscarem, adorarem, princípios. Se um deu uma escorregada e traiu, Deus, ele é um Deus justo. O que era uma só carne se desvinculou. Então, pela palavra, o homem ou a mulher, se ele quiser, por causa do adultério, está livre. Se quiser se divorciar, está livre. É uma escolha. Por isso que Deus é um Deus justo. Enquanto estavam casados com fidelidade, ambos o mesmo propósito, havia uma santificação. Andavam em santidade, um só corpo. A partir do momento que houve uma traição, já não é mais um só corpo, porque Deus dá essa opção. Então, ou se separa, se divorcia legalmente, ou tem também a opção do homem e da mulher perdoar, se viu que está arrependido, está demonstrando frutos de que caiu, vacilou, mas quer restaurar o casamento, quer viver uma vida com Deus e se arrepende, começa a ter esses frutos de arrependimento. Deus dá essa opção, ó, eu vou perdoar, vamos juntos buscar Deus. Então essa aliança, ela é renovada. Mas,
Pastor, aonde a confiança entra dentro disso? Aqui, queridos, é algo muito perigoso falar isso, é algo muito perigoso trazer este tema, porque é uma falta de entendimento humano, pode gerar uma heresia, pode gerar uma distorção. Quando fala de confiança, quando se casa, os dois vivem juntos, confiando em Cristo, porque há uma aliança santificada e abençoada, ambos buscando a Deus e confiando na bênção de Deus no casamento e na aliança para que seja eterna. Ponto. Agora não está falando aqui de confiança. Mas pastor, o homem não tem que confiar na mulher, a mulher não tem que confiar no homem, não pode ter aqueles ciúmes, tem que ter a confiança. Aí que está, queridos. Aí que está. Vamos falar dessa geração de hoje, queridos. Nessa geração de hoje, quantos casamentos de pessoas de Deus com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, casaram na igreja com a bênção do pastor, do líder, começaram a buscar Deus juntos e depois de um tempo, algum caiu, algum vacilou, se separou, já casaram 2 vezes, teve gente que já casou 3 vezes e não consegue mais confiar em relação a casamento, não consegue mais confiar de casar novamente, está frustrado. Mas e a confiança, pastor? A confiança humana de homem no homem. O homem é finito, tem um princípio e tem um fim. Quando fala de confiança, é de estabelecer a confiança em Jesus. Por isso que o homem, quando eu falo homem e mulher, por isso que tem falhado, porque a confiança está em homens, está em coisas naturais. Então o casamento ele já não está com o mesmo propósito do propósito original, para ser eterno. Mas onde está o problema, pastor? Primeiramente, a forma de pensar. Nos princípios de Cristo, de estar fundamentado na palavra. Quando alguém casa porque tem que casar, porque passou da hora, porque já está velho, ou porque não aguenta ficar sem fazer as coisas e vai casar e não está fundamentado na palavra de Cristo. Cristo não é o alicerce, não é o fundamento. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo tem durado? Mas e a confiança? Uma confiança que não vai cair, a confiança disso? Não. Confiança em Jesus, quando ambos estão fundamentados na palavra e a palavra está em ambos, Deus abençoa, Deus estabelece para que seja eterno. Mas aqui não está falando de confiança de homens, confiança do homem no homem, porque a palavra do homem é falha. Por mais que ele prometa, por mais que ele dê a palavra, no casamento todo mundo faz o juramento, até que a morte os separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, faz um juramento baseado na bênção do pastor, baseado na bênção do líder, na palavra, cita a palavra, vocês prometem ser fiéis, prometo. Por que não tem tido fidelidade? Isso são coisas tão doidas que fogem da nossa capacidade humana de pensar. E foi justamente essa palavra confiança, são coisas que eu estava não questionando, mas eu estava perguntando para o Espírito Santo. Depois do domingo que acabou o culto, eu estava falando sobre essa palavra, e quando eu estava falando, Deus estava me ensinando, eu estava sendo edificado nessa pregação, eu estava aprendendo nessa pregação. E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, mas Espírito Santo, de confiança, quando falo de confiança no casamento, de confiança entre homens de Deus, eu comecei a perguntar essas coisas e o Espírito Santo começou a me ensinar. Eu comecei a conversar com minha esposa e nós dois ficamos assim, uau, coisas que não é natural. Se você
pesquisar no Google, e eu fiz isso só para saber os tipos de comentário e de pregações que existem no Google sobre o homem confiar no homem, se é para o homem confiar no homem ou não. Aquele versículo, maldito o homem que confia no homem, alguns citam que é só heresia, usado fora de contexto, que o homem tem que confiar no homem. Existem vários tipos de palavras. Eu falei, meu Deus, se não for a sabedoria do Senhor, por isso que fala que a palavra de Deus é loucura para o homem, os pensamentos dele é maior que os nossos pensamentos. São coisas, queridos, que no nosso cotidiano não são coisas normais, de falar de que o homem não pode confiar no homem, uma confiança humana estabelecida, de coisa humana, de palavra do homem. Mesmo que você cite Jesus, a confiança só pode estar em Jesus, porque a confiança é um elo do homem com Deus. Confiança em Cristo. Cristo pode confiar em nós, e Ele confia em nós. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue dele por alto preço. E Deus, quando nos criou, Ele já criou o nosso começo, meio e fim. Ele não fez nada falho. Deus não errou no ser humano. Deus não errou na criação. Então Ele confia em nós porque Ele sabe qual será o nosso destino. Ele sabe aquilo que Ele já criou, aquilo que Ele já desenhou para que acontecesse desde antes da fundação do mundo. Então Ele confia em nós porque Ele sabe da criação dele. Ele sabe de cada indivíduo com uma digital diferente e única. Ele é um Deus maravilhoso, Ele confia em nós. E a nossa confiança tem que estar nele. Tem que estar fundamentada nele em todas as coisas. Então, quando as pessoas se fundamentam na confiança em Cristo, há um elo estabelecido por Cristo, não estabelecido pelo homem. E isso inclui casamento, Cristo. Isso inclui casamento. Isso inclui entre homens de Deus, de estarem alicerçados em princípios espirituais. Por isso que fala, credes em Deus, credes nos profetas, e prosperareis. Está falando de crer nos profetas, mas não está falando então de crer no homem. Crer em princípios. Princípios que estão em Jesus. Se eu estou em Jesus e eu confio nele, eu estou alicerçado, fundamentado nele. Então toda palavra, eu sei que Deus está fluindo com a palavra. Então toda palavra que eu solto é um princípio. Então as pessoas, quando creem, têm fé de que Deus está falando, elas estão entrando na confiança em Cristo. Não estão confiando no homem, não estão confiando em mim como homem. Estão confiando na palavra. Porque quando está na palavra, porque quando a palavra de Cristo é lançada, quando Cristo manda estabelecer algo, essa palavra a qual eu soltei, ela não retorna para Cristo vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada, pelo qual ela foi solta. Então está falando de confiança, está falando de um elo espiritual em Cristo, não de homem com homem. Então credo nos profetas e prosperarei, porque profeta é porta-voz de Deus, é homem de Deus. Porque o profeta ele fala daquilo que ele ouve de Deus, assim como Cristo falava, que ele falava o que ele ouvia o Pai falando, ele fazia o que ele via o Pai fazendo. Então é princípio de confiança em Cristo, na sua palavra fundamentada em nós, queridos. Nunca é para homem confiar no homem. Pastor, então eu posso falar para as pessoas? Posso falar para as pessoas os meus sonhos, os meus projetos? Eu posso falar? Se Cristo é o centro dos seus sonhos e dos seus projetos, pode dar as boas novas. Se Cristo testificou no seu espírito, você está nele e ele está em você, você confia nele, quando você começa a orar e buscar, ele dá sinais, ele dá indícios de que ele fez, de que ele aprovou. E você se alegra no Senhor, mesmo não tendo chegado ainda, mas você se alegra porque você sabe, porque você tem certeza que Cristo já respondeu, já estabeleceu e deu o sim dele. Eu vou fazer na sua vida, meu filho. Dá as boas novas, dá as boas notícias.
inveja, olho gordo, palavras do homem, praga, feitiçaria do homem lançado, tudo isso cai por terra. E quando Deus dá o aval, pode se levantar céus, inferno, pode se levantar terra, pode se levantar homens, pode se levantar o que for, se levanta para cair, porque aquilo que Deus solta, aquilo que Deus faz é eterno, é vitória por completo. Estabeleça um elo com Cristo, mas não faz dele algo que você, então vou começar a buscar. Daqui uma semana, daqui um mês, você já está questionando ele por que não está fazendo. Viva para ele. Quando Cristo fala de frutos de arrependimento, de perdão, quando ele fala de frutos, ele fala de constância, de tempo. Não é uma semana já que é o resultado, não é uma semana já está fazendo prova. Deus te conhece, Ele sabe quando você está estabelecido na palavra e Ele sabe quando você está estabelecido em coisas materiais, porque você quer. Deus sabe quando a gente vai fazer Ele de moeda de troca. Eu vou buscar Deus porque eu vou buscar Deus não vai acontecer. Confiança. Esteja alicerçado em Cristo e começa a se mover na contramão do mundo, na contramão do sistema, na contramão da religião, na contramão de tudo. As pessoas vão falar que você é louca porque você está tendo um pensamento diferente, uma atitude diferente, vai achar que você quer se mostrar. Não importa o que as pessoas pensam, viva para Cristo, ouve a voz dele, busque o direcionamento dele, siga a voz dele, doa quem doer, machuca quem machucar, causa raiva em quem quiser causar raiva, mas estabeleça Cristo como centro da sua vida, como centro das suas atenções, como centro dos seus ouvidos, como centro do teu coração, como centro de todas as coisas. Não importa o que se levanta. Confiança, eu sei que Ele já fez, eu sei que Ele já estabeleceu. Amém, queridos? Essa palavra que eu quero deixar para você é apenas um terço do que eu deveria falar, do que eu tinha para falar sobre confiança. Há muito mais coisas para a gente falar, que a gente pode ficar durante horas aqui, e Cristo dando mais é como um rio de águas vivas, uma fonte de águas vivas que não cessa, enquanto os princípios dele, enquanto a palavra dele é solta. Mas por hoje, queridos, eu quero falar sobre isso. O que eu falei hoje é o que Cristo quer para hoje, quer que você aprenda para hoje. Então, queridos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. O Senhor Jesus ministrasse os nossos corações, que o teu Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso professor, que traga luz ao nosso entendimento, para que não seja interpretado com a mente religiosa, com uma mente ignorante, com uma mente esperta. A nossa sabedoria vem do Senhor Jesus. Por isso que o Espírito Santo nos ensine a palavra e ela seja como um rio de águas vivas dentro de nós, dentro do nosso espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento dos teus filhos, que o Senhor esteja se revelando a eles a cada dia, a cada noite de oração, a cada dia, Senhor Jesus, meditando na sua palavra, que ela flui no espírito deles, seja um novo tempo, um tempo de entendimento no espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eles não venham se mover pelo que eles veem, mas pela fé e confiança no Senhor Jesus, em saber daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, se eles se alicerçarem e se fundamentarem no Senhor Jesus e na sua palavra, em nome